Nessa parte, a gente vai estudar agora variações de estruturas. O que é uma variação de estrutura? Então, o exemplo mais natural é que a gente tem algumas construções básicas, não é isso? Que são set, então tem P7, M7 e sec. E essas construções, que deram para a gente objetos infinitos e várias coisas interessantes, podem ser variadas. Então, um exemplo bastante simples é você considerar sec menor ou igual do que 5, que corresponde a você pegar sequências de tamanho menor ou igual que 5. Então, você pode pegar 0, você pode pegar um elemento, você pode pegar 2 elementos, até 5 elementos. Então, isso daqui corresponderia a sec menor ou igual que 5 de B. E sec menor ou igual que 5 é uma classe suficientemente simples, não é isso? Porque ela nada mais é do que somatório de B elevado a K para K desde 0 até 5. Bom, essa é uma construção talvez pedante, mas útil. Uma variante muito interessante é você considerar sec maior ou igual do que 5 de B. Ou seja, são todas as sequências de tamanho pelo menos 5 daquela sua estrutura. E aí você não pode mais escrever isso como uma soma, mas você ainda pode escrever isso com uma fórmula suficientemente esperta. Isso que é B a quinta vezes sec de B. Claro, porque se você tem uma sequência de tamanho maior ou igual que 5, você pega os 5 primeiros elementos que tem que estar lá, e depois você pega alguma coisa da sequência do B. Então, é um outro elemento. Mas uma vez que você começa a ter essas ideias de pegar sequências com mais do que 5 ou menos do que 5 elementos, você pode começar a viajar e fazer variações cada vez mais loucas. Então você pode fazer sec pares de B, que nada mais é do que somatório de B elevado a K com K par. E eu vou fazer questão de escrever somatório em K par de B a K, e não, como vocês poderiam muito bem imaginar, que é somatório de B elevado a 2K para todos os Ks, porque a condição que tem aqui, né, de ser par, ela está repetida aqui no somatório. E aí você pode pensar, né, que se ômega é um subconjunto de N, você pode definir sec ômega de B como sendo a soma em K pertence a ômega de B elevado a K. Então, essa construção mostra pra gente como é que você faz a série. E alguns ômegas vão ter uma função geradora relativamente simples, e outros ômegas vão ter funções geradoras bastante complicadas. Então, só para fazer os exemplos que a gente tem aqui, na verdade, vale a pena vocês pensarem quais são as funções geradoras de cada um desses exemplos, não é isso? Mas, só por completude, esse daqui é 1 mais b ao quadrado mais b ao cubo mais b à quarta mais b à quinta. Esse daqui é mais fácil, né? Porque ele é b à quinta vezes 1 sobre 1 menos b, por conta do sec. Esse daqui, que é a soma dos pares, bem ou mal, a soma que está em verde aqui ajuda a gente, porque diz que é 1 sobre 1 menos b ao quadrado de z. E essa daqui, a soma em ômega, obviamente eu não vou dar uma fórmula fechada, porque senão isso seria extremamente poderoso. Não tem uma fórmula que valha para todos os ômegas, exceto a fórmula óbvia, né, que é a soma para K pertencente a ômega de BK de Z. Então, essa é a fórmula. Então, uma das coisas que a gente pode fazer com isso é variar as nossas construções. Então, por exemplo, não é isso? A gente pode pegar o nosso exemplo dos dominós. Como é que era? O que era um dominó de altura 3 mesmo? Era sec de uma coisa de tamanho 3, mas esse sec aqui
completado assim, mais o simétrico sec Então, isso era um dominó. E agora você pode variar loucamente com tudo que você quiser. Então, você pode pegar que isso daqui seja um sec menor ou igual que 5, que o outro seja um sec maior ou igual que 8. E quando a gente faz variação, a gente nem precisa só pensar em variar o sec, a gente pode variar outras coisas. Então, eu poderia trocar o sec que está aqui no início por um multiset, ou mesmo por um p7. E eu poderia trocar esses secs que estão no meio também por multisets e p7s. E com maior ou igual que 5, menor ou igual que outra coisa, e com ímpares e com pares, e com o que você quiser. Então, uma das coisas interessantes da combinatória analítica é que a construção de uma classe combinatória, uma vez você escreveu essa classe combinatória, você pode mudar algumas dessas construções, né, um sec, um multiset e uma coisa assim, por uma variação. E aí você vai obter uma classe parecida com a original, mas não exatamente igual, com propriedades talvez parecidas, talvez muito diferentes. Mas o que é mais interessante é que a estrutura algébrica da construção é mais ou menos a mesma, você só está mudando os operadores que você está botando. Certo? Então, isso permite que você, uma vez que você tenha modelado uma classe, você comece a pensar, e se em vez disso fosse aquilo? E essa construção combinatória te dá muita flexibilidade. Então, essa é a primeira coisa. E aí, para vocês pensarem, né, que a gente anda falando de sec, multiset e tal, imagina que X é uma classe com um único elemento e, para simplificar, com peso diferente de zero. Então, vou botar que o peso de X é maior que zero. O que são P7 de X, M7 de X e sec de X? Pergunta para vocês pensarem. Enquanto isso, enfim, depois que vocês pensarem disso, a gente passa para o nosso segundo exemplo, que são as árvores. Não é isso? Então, o que é uma árvore? Lembra? Uma árvore era um nó e atrás do qual você pendurava uma sequência de árvores. Bom, muito bem. Se você pode fazer uma árvore assim, você também poderia fazer uma árvore A, que seria Z, com um multiset de árvores. Nesse caso, o que a gente está dizendo é que não interessa a ordem dos filhos, e a gente já viu, né? As árvores de cima são as árvores que a ordem dos filhos importa, e a árvore de baixo, aliás, no multiset de T, multiset de A, é que a ordem dos filhos embaixo não importa. Né? Você também poderia pensar numa árvore que eu vou chamar de T4. O que é T4? São as árvores que os filhos têm no máximo, enfim, que um nó tem no máximo 4 filhos. Então, seria um sec menor ou igual que 4 de T4. E da mesma forma que você fez o T4, você pode fazer o A4, que são as árvores que não importa a ordem dos filhos, mas que você sempre tem no máximo 4 elementos dessa sua árvore. Então, A4. Então, como vocês podem ver, dá para fazer um monte de variações assim a partir de um elemento e você sai brincando. Só que de vez em quando, você talvez tenha que tomar cuidado. Então, uma coisa que eu gostaria que vocês pensassem é o que acontece com TI, que é o conjunto das árvores ímpares, que você faz Z, cruz, sec, ímpares de TI. Então, cuidado que isso aqui dá um bug. Pensa aí por que isso dá um bug. E só para completar, cada uma dessas árvores é uma árvore. Em cima de uma árvore você pode considerar uma floresta. O que é uma floresta? Uma floresta, se você pensar um conjunto de árvores. Você lembra da escola, né? Uma floresta é um coletivo de árvores. Então, se você diz que uma floresta é um conjunto de árvores, talvez você esteja pensando num multiset de árvores, porque, afinal de contas, ninguém obriga você a que não tenha duas árvores iguais. Mas se não podem haver duas árvores iguais,
você talvez tivesse uma outra floresta, que eu vou chamar de F', que só tem árvores diferentes. Certo? E talvez, se você quiser se preocupar com a ordem que você plantou cada árvore, você talvez tivesse F2', que é sec de árvores. E só para reforçar a questão de variação, essa floresta como um set ou com sec de árvores, você também pode trocar a árvore que está aqui dentro. Então ninguém impede você de trocar essa árvore por qualquer uma das outras árvores que a gente construiu acima ou outra que você venha imaginar. Por exemplo, árvores binárias, que são que ou você é uma folha ou você tem 2 filhos. Enfim, deixa a sua imaginação livre. Aí você pode considerar florestas disso. E você pode considerar vários tipos de florestas. Então, tudo isso gera classes combinatórias com uma grande diversidade. E é essa grande diversidade que é uma das primeiras coisas interessantes da combinatória analítica, que é a construção de uma quantidade gigantesca de objetos combinatórios. O objetivo da segunda parte do curso é a gente aprender a contar isso, apesar de ter toda essa variedade, ter também um método, que a gente tem um método para construir objetos com uma grande variedade. Seria interessante ter um método também que, a partir dessa grande variedade, conseguisse dizer para a gente quantos elementos tem em cada classe. Talvez quantos elementos de forma aproximada, não de forma exata, que é o que a gente vai, de fato, conseguir, né? Contar exatamente é muito difícil, mas contar com uma boa aproximação é algo factível que a gente vai ver na segunda parte do curso.